bom dia. É um prazer estar aqui, né, podendo contribuir um pouquinho com o primeiro Congresso Online de Farmacologia Clínica. Fico muito feliz com o convite, fico mais feliz ainda pelo fato de ser um evento gratuito. Então, de uma forma muito singela, eu gostaria de agradecer muito a comissão organizadora pelo apontamento do meu nome. Então, falando um pouquinho, né, de quem sou eu. Eu sou cirurgião dentista, né? Aí você deve se perguntar o que um cirurgião dentista está fazendo no congresso de farmacologia. Eu fiz meu mestrado em biopatologia bucal, com ênfase em diagnóstico, né? Trabalhei muito tempo com epitélio. Na odontologia, eu tive a experiência de passar por algumas áreas clínicas que estavam nascendo na forma de especialidade, a exemplo da implantodontia e da disfunção temporomandibular, onde eu tive os primeiros contatos com farmacoterapia clínica, né? E esse contato com farmacoterapia foi quando começou a farmacoterapia voltada para a odontologia, que era dada após a disciplina de farmacologia. Eu tive a experiência de ser o docente responsável e por ter implantado isso em 2 universidades, né? Então, eu trabalhei muito tempo com inflamação, o que me levou a ser concursado na Universidade Federal do Maranhão, e eu tive a oportunidade de, também na Unesp, fazer o meu doutorado na área de biociências, biomateriais, biologia óssea, né? Dentro do programa de odontologia, e onde eu tive o contato, de fato, com essa área da harmonização orofacial, a qual hoje é o meu foco de estudo, é o que eu me dedico a fazer, né? Então, é claro que a gente vai entrar em alguns aspectos técnicos, mas eu gostaria de tentar passar para vocês um pouquinho da ideia que é abordada dentro da farmacologia por trás da estética, né? E mais uma visão da harmonização orofacial. Então, a harmonização ela acaba sendo uma área bastante interessante, porque existe uma disputa que não deveria existir, né? Porque eu acho que são áreas que acabam sendo complementares, e são públicos muito semelhantes, mas que eu acho que todos navegam no mesmo oceano, poderiam beber da mesma água, sem muita briga, né? Então, hoje, vocês da farmacologia, do curso de farmácia e bioquímica, têm a farmacologia estética, né? Os biomédicos também estão na parte da estética, os enfermeiros, com um pouco mais de restrições, também estão na parte da estética, nós da odontologia, e já havia a disputa que existia anteriormente entre a dermatologia, né, a plástica e, dentro da parte do terço superior, a própria oftalmologia também brigavam entre si, né? Mas eu acho que essas brigas, elas não levam a nada, elas não são produtivas, e se a gente unir forças, como a gente está fazendo agora, eu acho que é produtivo para todas as áreas, a gente consegue ser muito mais profícuo e muito mais proativo no que a gente vai oferecer para o nosso paciente, né? Então, dentro da área da harmonização orofacial, eu sou idealizador de uma técnica chamada técnica Magos. Na técnica Magos, eu viso a humanização do processo de harmonização, né? Fugindo um pouco daquela indústria de clones, né, que se fala, onde cresce que todo homem tem que ter o queixo quadrado, a mandíbula bem desenhada, toda mulher tem que ter o arco zigomático saliente, toda mulher deveria fazer bichectomia, e não, e de fato a gente ia atrás do processo de harmonização, valorizando a beleza que existe em cada um, né? Eu uso muito uma técnica de análise, que ela é baseada no visagismo, e o visagismo, justamente isso, ele visa uma análise das estruturas faciais da pessoa, que visam encontrar elementos que possam ser melhorados, harmonizando com os elementos da própria face. Não criando padrões, né? Então, eu falo direto que um dia o bocão, né, o lábio grande, 1:1, ele vai cair de moda, assim como a barba cerrada vai cair de moda para o homem, assim como o rosto quadrado vai cair de moda. Então, a gente tem que aprender a valorizar a própria face do paciente, né? E isso não é uma preocupação nova, então a gente tem relatos, né, desde o papiro de Ebers, no Antigo Egito, de procedimentos estéticos, né? Então, por exemplo, existe relato em papiro do tratamento que Cleópatra tomava banho de leite, entre outras coisas que não vamos entrar em questão, que ela também usava, mas que não deixava de ser uma forma de um peeling, né? Que você deixava ocorrer a fermentação,
e, a grosso modo, você tinha a formação de ácido lático, quando ela fazia os banhos, né, de proteína e decomposição. Não vamos entrar no mérito de quais são as proteínas que ela usava, que é uma certa divergência na história, né? E o que sempre buscou, eu acho que é muito bem representado aqui no quadro do Lucas Cranach, buscava-se a fonte da juventude, né? Que é o nome dessa pintura. Então, eu acho que a humanidade, ela sempre teve uma dificuldade de aceitar o processo de envelhecimento. E com o avanço da tecnologia, com o avanço do conhecimento de fármacos, com o avanço de conhecimento de técnicas, com a ampliação do conhecimento anatômico, né, a gente consegue reverter alguns processos. Então, hoje, né, o processo de harmonização que ele é usado dentro do campo da farmacologia e da bioquímica é chamada de harmonização facial. Dentro do campo da odontologia, a gente usa orofacial, porque a gente também associa elementos dentais, né? A gente tem as possibilidades hoje de atuar preventivamente para que o processo de envelhecimento se dê da maneira mais saudável, né, e aceitável possível, onde a gente fala que hoje os 40 anos são os novos 30, né? Então você vê processo, eu mesmo, eu sou meu próprio paciente para alguns procedimentos. Eu tenho 43 anos, não tenho botox, mas o que eu faço é um cuidado de controle de gerenciamento da pele, né? Para que a pele envelheça com qualidade em cima das estruturas. Então, a gente tenta dar uma driblada. É claro que os cabelos brancos continuam brancos, mas a gente tenta driblar o processo de envelhecimento. E existe, nessa faixa etária que eu tô, a gente usa a técnica para que o processo fique mais lento. Então, quando você pega um paciente mais jovem, então você começa tratando um paciente entre 23 e 25 anos, você visa que a instalação do processo de envelhecimento se dê de maneira gradativa e ela chegue numa idade mais avançada, aparentando uma idade menor. Quando você começa numa idade entre 35 e 45 anos, que é a faixa etária que eu me encontro, a gente consegue promover alguns tratamentos que eles visem uma leve regressão do processo de envelhecimento e eu brinco direto com os pacientes, a gente congela, né? A gente faz com que aquele paciente tente chegar aos 50 com cara de 40. E tem o processo que quando a gente pega a paciente com mais de 60, né? A gente tenta tanto a regressão quanto a melhoria das estruturas. E essa busca pela fonte da juventude, a gente não acha que ela cessa, né? Ela não para, ela é constante. Então, um exemplo que a gente tem são das estruturas que vem sendo desenvolvida, onde a base é o veículo, né? É em base de ácido hialurônico e seleciona-se fatores de crescimento, né? Que um dia eles esperam que você consiga fazer um gel injetável, que já tem vários estudos, que eles consigam reconstruir gordura, eles consigam reconstruir pele, eles consigam reconstruir músculo, né? Hoje a gente trabalha bastante na área da harmonização com os fatores de crescimento derivados do sangue, a partir da fibrina rica em plaquetas, na forma líquida, ou seja, na forma injetável, onde a gente tem artigos que mostram que mesmo o gordura consegue ser reconstituída pelos fatores de crescimento ali constantes. Só que esses elementos, além de não serem estruturas farmacológicas para a gente conversar, eles não têm um uso tão difundido, né? Então, eu vou me ater a um estudo de 2018 que eu vou mostrar em breve, e é feita pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas antes da gente entrar nos procedimentos propriamente ditos, eu gostaria de dar um briefing, né? Dar uma passadinha, porque eu sei que a gente deve ter uma diversidade, imagino, né? Uma diversidade de público, onde alguns estão assistindo por curiosidade a parte da harmonização, outros pensam em exercer, outros a exercem, né? Então, eu não preparei uma palestra voltada para quem exerce, eu preparei uma palestra mais ilustrativa e informativa para aqueles que querem conhecer um pouco mais da área, né? No intuito de ter uma opinião própria, né? De ajudar. Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, é o que eu falo isso até para meus pacientes.
O meu lado professor, ele sempre impera ao meu lado profissional, e eu acho que o papel do profissional é informar, né, para que quando um paciente ou vocês venham a escolher a área de atuação, o façam da maneira mais consciente possível, conhecendo as suas limitações, conhecendo bem o seu campo de atuação, né, evitando algumas situações como iatrogenia, malapraxis e assim por diante. Então, com base nisso, a gente tem que ter em consideração que muito que se fala do processo de envelhecimento, né? Imagina-se, no imaginário popular, preza-se muito pelo colágeno, né? Então, o colágeno, ela é uma proteína que ela é abundante no corpo humano. Ela, dentro de um indivíduo de 70 quilos, a gente vai ter, em média, 15 gramas de colágeno presente. Só que o processo de envelhecimento, ele segue uma linha que a gente chama de linha fisiológica de envelhecimento, só que a linha fisiológica ela é potencializada pelo fotoenvelhecimento, pelos hábitos alimentares, né? Que são os fatores chamados fatores xenobióticos, e também pelos hábitos de vida, né? Eu gosto de salientar sempre que cuidar da estética ela não é só vaidade, uma vez que a definição da Organização Mundial de Saúde, ela dita que a saúde ela é bem-estar físico, psíquico e social. Então, dentro do bem-estar físico e psíquico, a gente passa também pelo reconhecimento do próprio, do eu, né? E a autoestima. Então, a autoestima, se ela estiver abalada, eu acho que sim, ela faz parte do tratamento de saúde. E cabe a nós, profissionais que trabalham com essa área, sabemos identificar algumas situações como dismorfias, né? Porque tem pacientes que eles querem um determinado procedimento, eles querem uma coisa, eles já vêm pelo Dr. Google, né? O Dr. Google informa tudo para eles já passaram por um ou dois profissionais, e fora o Dr. Google, então eles chegam, doutor, eu quero tal coisa, né? E eu falo direto, não é o paciente que escolhe o procedimento. O papel do profissional é ouvir a queixa, em cima das queixas ou das perguntas que surjam, oferecer opções de tratamento, porque não é um tratamento único, tendo em vista que o processo de envelhecimento ele não se dá somente pela perda de colágeno, não é? Então, como vocês bem sabem, aquele consumo de colágeno, ele não tem grandes influências no processo de envelhecimento, visto que a grande maioria dos artigos que defendem a ingestão de suplementos ou alimentos com base em colágeno, eles apresentam grande número de vieses de interpretação, né? Então, hoje, o que a gente sabe é que a gente precisa do estímulo local de colágeno para ser eficiente. Só que o processo de envelhecimento, como eu disse, ele é muito mais que só a perda de colágeno. Durante o processo de envelhecimento, a gente tem, de acordo com a faixa etária que a gente está, a gente tem a perda dos coxins de gordura, que eles ficam por cima do SMAS, né? SMAS é um conjunto de tecido fibroso que separa os músculos da mímica do epitélio, né? Que é um sistema muscular aponeurótico superficial. E esse sistema, ele promove a inserção dessas estruturas à superfície da pele. Então, a gente tem a particularidade anatômica que os músculos da mímica são músculos afasciculados, ou seja, eles não têm fáscia muscular e eles dependem da existência dos coxins, eles dependem da existência do SMAS para que a movimentação muscular ocorra e gere a expressão facial. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, a expressão facial, ela é responsável pelo surgimento de marcas. Essas marcas elas vão variar desde linhas sutis até as chamadas rugas, né, que são as chamadas hágades, e até as dobras, né, que é a pelanquinha que cai, né, que é devido à flacidez. A flacidez, ela tem uma associação com a perda de colágeno, e a queda, que a gente chama de ptose, ela ocorre pela deficiência, na perda da estrutura do coxim de gordura que promove a sustentação da pele por cima dos músculos da mastigação. Como vocês podem observar aqui pela ponteira, quando eu estou olhando para o lado, eu estou olhando para a tela que eu estou projetando, tá, gente?
vocês veem que até os 30 anos, esses coxins de gordura eles estão íntegros. À medida que há perda de colágeno, a perda da estrutura de gordura, a perda e alteração da estrutura óssea. Então, o processo de envelhecimento ele é uma associação entre perda da estrutura óssea, perda do coxim de gordura, alteração da inserção do sistema musculoaponeurótico superficial sobre as estruturas da pele e fora as reações, né, que ocorrem por oxidação, espécie reativa de oxigênio, que a oxidação leva também a um processo de envelhecimento e alteração das estruturas celulares propriamente ditas, né? Então, um dos grandes fatores que a gente também observa, ele está associado com o consumo de açúcar. Então, o colágeno, que é uma proteína em forma de tripla hélice, ela apresenta uma elasticidade e uma capacidade de deformação e retorno ao padrão de normalidade, ela vai se perdendo com o tempo, onde moléculas de açúcar, né, elas acabam fazendo um crosslink, cruzando, né, ligando as estruturas que estavam em feixe, e isso acaba levando à perda da elasticidade. E a perda da elasticidade leva ao rompimento dessas fibras. Então, este rompimento é o que a gente observa na forma de flacidez de pele. Então, quando a gente pega um paciente dentro de um processo de envelhecimento, a gente tem que entender que regiões anatômicas pedem tratamentos diferentes, que queixas diferentes pedem tratamentos diferentes, e que, além da perda do colágeno, que é a flacidez, a gente tem a perda de tônus muscular, a perda do coxim de gordura e, por exemplo, o aumento da órbita a cada 10 anos, né? Então, isso faz com que as olheiras apareçam, as olheiras fiquem cada vez mais profundas, e isso pega e acontece. O que é interessante, né? Dentro desse processo, tem um censo que é feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O último censo foi um estudo feito em 2018, e foi feito um comparativo entre os anos de 2014, 2016 e 2018, né? E neste censo, o que acontece? Aqui foi feito na forma de questionário, apenas para cirurgiões plásticos, né, que são registrados e cadastrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, não se levava em consideração vocês farmacêuticos que trabalham com a parte de estética, os biomédicos que trabalham com a parte de estética e nós dentistas que trabalhamos com a parte de estética. Então, frente a isso, eu diria que o percentual de procedimentos ele seria muito maior. Uma vez que no ano de 2019, né, entre a transição de 2019 para 2020, a Sociedade Norte-Americana de Procedimentos Estéticos Não Cirúrgicos, eles fizeram um censo entre os profissionais que trabalhavam com a área, que aqui no Brasil a gente chama de harmonização, né? Lá eles fizeram uma associação entre dermal fillers, que é preenchimentos dérmicos, junto com o uso de toxina botulínica e outros procedimentos que são bioestimuladores de colágeno, e eles tiveram um resultado onde os procedimentos estéticos não cirúrgicos apresentaram um aumento de 585% no ano de 2019. Então, quando a gente for pensar em números absolutos, o número de pessoas que estão procurando os procedimentos estéticos é cada vez maior, né? E dada isso, eu acho que se torna importante a gente conhecer um pouquinho da área, saber como que isso pode ser indicado, quais são os prós e os contras que são envolvidos durante o processo propriamente dito. Então, a gente tem disparado, né, a toxina botulínica como o procedimento mais realizado, né, a injeção da toxina botulínica, seguido de perto dos preenchimentos dérmicos, né? Os preenchimentos podem ser usados materiais não permanentes ou temporários, semi-permanentes e permanentes.
onde dentro do universo dos possíveis materiais, os não permanentes, eles perfazem 98% dos procedimentos, né? Então, o PMMA, que seria o semipermanente, já está caindo em desuso, assim como alguns outros procedimentos de gerenciamento de pele, frente aos estudos mais recentes, eles vão gradativamente sendo substituídos por procedimentos mais modernos, né? Dentro do que a gente observa no censo fora da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, a gente tem também um destaque para os chamados bioestimuladores de colágeno, né, que eles podem ser representados principalmente pelo ácido L-polilático e pela hidroxiapatita de cálcio. Quando a gente pega esses procedimentos, né, tem-se o imaginário, né, esse aqui é um slide que eu montei, porque eu falo assim, né, quando você fala que você já fez procedimento, as pessoas imaginam que você era assim, né? E imagina-se que depois de um número de tratamentos, ocorre a associação deles e a gente consiga alcançar a fonte da juventude, né? Mas, infelizmente, embora muito do marketing digital venda para a gente esses resultados miraculosos, né, é muito importante a gente passar para os nossos pacientes, para os nossos colegas, que a individualização do tratamento e o tratamento realizado de maneira gradativa torna os procedimentos muito mais seguros, né? Então, vira e mexe, a gente ouve situações em que o Conselho Federal de Medicina ele entra em desacordo com o Conselho Federal de Odontologia, ou com o Conselho Federal de Farmácia, ou com o Conselho Federal de Bioquímica, de Biomedicina, né? Essa disputa, por um lado, ele é importante para trazer consciência àqueles que exercem, visando justamente o equilíbrio do que é oferecido. Então, quando a gente tira do imaginário do paciente, então, por exemplo, é uma coisa que eu falo muito e eu bato na tecla. Se você pegar os estudos mais recentes, nenhuma região anatômica deveria receber mais do que 1 ml de ácido hialurônico por sessão. E o acréscimo do segundo ml deveria se dar de 30 a 60 dias depois da injeção do primeiro. Então, quando vocês veem aquele caso, né, de antes e depois, lá no Instagram, de alguém que é bombado no Instagram, né, você fala assim, nossa, olha, fiz um lábio com 3 ml, meu Deus, né, que risco essa pessoa correu, que risco esse paciente correu, e um risco desnecessário, né? Então, é importante a gente passar para o nosso paciente que, assim como o processo de envelhecimento ele é gradativo, o processo de tratar o envelhecimento ele também tem que ser gradativo e ele tem que respeitar limites anatômicos e fisiológicos, né? Então, com base nisso, falando do estudo, vamos falar um pouquinho da toxina botulínica que está em primeiro lugar, né? Uma coisa que eu acho muito importante a gente conhecer um pouquinho do histórico, de entender como que a toxina ela entrou na parte da estética e alguns dos usos que ela apresenta para a função estética, elas são off-label, né? Elas são fora da bula. Então, uma coisa que eu gosto de falar direto, né? Tem muito paciente que ele já procura pela toxina botulínica de cara e todo mundo conhece, né? Pelo nome de uma das marcas, que é o Botox, né? Então, o Botox é uma marca, assim como o Gillette é uma marca, e por ser a primeira, acabou sendo conhecida como o todo, né? Como a proteína recebeu o nome da marca, né? E uma coisa que eu questiono direto, vamos pensar, fisiologicamente falando, o músculo ele foi feito para trabalhar e não para ficar paralisado. Então, a paralisia do músculo deveria ter a sua indicação muito precisa. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas de 23, 24, 25 anos buscando botox preventivo. Se você tem a ação muscular e começou a vincar a pele, ou seja, as chamadas rugas dinâmicas, né? Talvez o caminho mais fisiológico seja eu melhorar a qualidade desta derme, eu melhorar a qualidade desta epiderme, para que ela não marque durante a ação muscular. Agora, quando eu pego um paciente que já teve o excesso dessa ação muscular e essas chamadas rugas dinâmicas que aparecem em contratura muscular
Agora, elas são visíveis de maneira espontânea, né? Para que elas não se agravem, além do tratamento, talvez seja indicado doses mínimas da toxina botulínica. Então, eu tenho um uso muito ponderado da toxina botulínica em consultório, e eu tento sempre passar a ideia de que o músculo foi feito para trabalhar, né? Ele é importante para as nossas expressões, né? E senão você fica o João Dória, né? Você pode ver o João Dória tem aquela cara de congelado, o Celso Russomano, né? De São Paulo, você vai acompanhando, são rostos congelados, né? Esses rostos congelados, eles perdem a naturalidade, e eu acho que a harmonização é justamente a gente conseguir driblar o processo de envelhecimento da maneira mais natural possível, né? Então, lá em meados de 1817, começaram a aparecer mortes associadas ao consumo de salsicha, né? E o Justinus Kerner, ele foi o primeiro a associar as mortes com o consumo de salsicha, né? Tanto que botulam é salsicha, né? E quando você conseguiu isolar lá em 1817, né, que é o Emily Van Mergen, ele conseguiu isolar o agente, que é o Clostridium botulinum, ele recebeu o nome de Clostridium, que era o gênero, e botulinum porque era da salsicha, né? E durante um tempinho ele ficou ali sem grandes usos, né? Até que foram realizados estudos dos sorotipos e foram identificados 9 sorotipos diferentes, né? De A a G, o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. E 7, desculpa. E nesses sorotipos diferentes, eles têm um mecanismo de ação onde, né, os primeiros testados e amplamente estudados e utilizados são do sorotipo A, né, e ele foi usado para o tratamento de estrabismo, né. Então, um ano após a publicação do uso lá em 78, né, por Alan Scott, para o tratamento de estrabismo, né, ela foi liberada pela FDA para este uso, né. Os estudos foram avançando e no avançar dos estudos, os Carhunters eram um casal de pesquisadores e que estavam estudando, eles usaram a toxina para tratar as linhas de expressão. Então, foi a primeira vez que foi usado o uso estético, né? Antes disso, lá em 84, já se usou para hiperidrose em glândula sudorípara, já se usou para hipersalivação em quadros bucais, e os Carhunters foram os primeiros a demonstrar, lá em 87, né, reportar o potencial para o tratamento dessas chamadas fugas dinâmicas. Frente a isso, foi até 2002 os efeitos sendo estudados, né, e em 2002 ela recebeu a aprovação da FDA, né, da Food and Drugs Administration, que é o órgão norte-americano de regulação de fármacos e medicamentos e alimentos, que ela poderia ser usada também para a parte estética. Então, o que acontece? A gente tem mesmo marcas comerciais diferentes que apresentam em sua bula a indicação para um determinado uso, mas todos acabam resultando como efeito base de ação a diminuição da ação muscular, né? Então, todos acabam tendo um uso estético também, independente da forma de apresentação da toxina, né? Então, a toxina botulínica, ela é produzida pelo Clostridium botulinum, né, que é uma bactéria gram-positiva, ela é família da Bacilliaceae, ela tem forma de bastonete, né? Elas têm uma mobilidade por flagelo, elas acabam formando esporos e ela tem essa habilidade de produzir neurotoxinas. Essas neurotoxinas, elas podem ser isoladas, né? E elas podem ser purificadas. Então, a toxina botulínica, propriamente dita, ela vai ter 150 kilodaltons, né? Só que a estrutura de apresentação dela pode variar de acordo com a marca entre 600 e 900 kilodaltons, porque ela pode ser associada à albumina humana, né? Ou a glicosaminoglicanos. Tá? Então, comercialmente, a gente tem o primeiro, que foi a primeira marca a ser estudada e liberada, que é o próprio Botox, fabricado pela Allergan,
né? Todos são toxinas botulínicas do tipo A. Aí vem a Botulift coreana, né? A Prosignin francesa e a Chelmin da Biolab. Chelmin eu não lembro a origem dela, de qual país veio, mas se eu não me engano é Coreia também. E a Botulift, a Prosignin e a Chelmin, elas são a toxina purificada apresentada na forma liofilizada. Então, a forma liofilizada garante a ela uma maior estabilidade e resistência a altas temperaturas em regiões como a nossa, né? Já o Botox trabalha com a proteína purificada congelada. Então, ela depende da estabilidade da temperatura, porque ela é uma proteína termossensível, né? E ela apresenta uma certa limitação. Então, a eficiência da proteína está associada também com o ambiente. A gente tem que ter um controle. Então, talvez em locais como os nossos, né, onde você tem uma temperatura média, pelo menos aqui em Imperatriz, a temperatura média está na casa dos 28 aos 30 graus, a gente indique as liofilizadas, porque as liofilizadas elas têm uma maior estabilidade e uma menor termossensibilidade, né? São proteínas que, quando reconstituídas por hidratação com soro fisiológico a 9%, elas continuam apresentando biocompatibilidade, né? Elas são não pirogênicas e elas causam mais uma inflamação local muito pequena, e dificilmente você tem problema relacionado à proteína. Normalmente, os problemas eles podem ocorrer por falha técnica ou por desconhecimento do halo de difusão que ela vai apresentar durante o processo de injeção, tá? De acordo com o fabricante, né, cada uma delas recebe uma nomenclatura diferente, né? Então, há um Bonti, Nibonti, Bonti, Abonti, e você tem outras marcas que conseguem de maneira semelhante. Você tem uma associação dos pesos em recomposição, então, ó, albumina associada à glicose, albumina humana pura, albumina bovina com sacarose e destrana 20, albumina humana e sacarose, albumina humana e lactose, né? E a gente também tem a apresentação dos frascos por unidades, tá? Então, quando a gente vai reconstituir, é bom a gente saber, na realização da diluição, qual o volume e a concentração que você está aplicando, para que você tenha um controle. Por exemplo, quando a gente fala de tratamento associado a bruxismo e apertamento dentário ou hipertonicidade muscular, a gente vai falar de injeções de 4 a 6 unidades em camadas superficiais da musculatura. Quando a gente fala em músculos da mímica, numa distância de 2 a 3 centímetros de um ponto ao outro linear, a gente vai falar de aplicação de 1 a 2 unidades, dependendo da ação muscular. Então, essa avaliação ela tem que ser individual, e a droga ela tem que ser bem diluída da maneira correta, né? Para que não haja falha no momento da injeção, tá? Então, a característica, a gente tem o fundo do frasco marcadinho, elas vêm a vácuo, tem que tomar um cuidado na hora de diluir, porque na hora que você coloca os primeiros 2 ml para que a seringa não forme bolhas e interfira, podendo promover a quebra dessa proteína, né? E lembrando que a Botox, né, propriamente dita, ela vem a proteína congelada e os outros vêm a proteína de forma liofilizada, tá? A toxina botulínica em si, ela tem a característica de ter uma cadeia pesada, tá? Então, essa cadeia pesada, ela tem cerca de 100 kilodaltons, né? E uma cadeia leve, que é uma cadeia de 50 kilodaltons. Hoje, por nanotecnologia, a gente tem a apresentação dela também como o nanopeptídeo botulínico, que é a separação e o uso apenas da cadeia leve, que ela apresenta uma ação em células da epiderme, mantendo a estrutura da arquitetura celular do citoesqueleto por mais tempo. Então, hoje você tem o nanopeptídeo, que ele também acaba sendo indicado no lugar do chamado mesobotox. Mesobotox é a toxina hiperdiluída para ação superficial. Quando a gente usa ela para ação em musculatura, de maneira muito resumida, sem entrar no processo, ela vai trabalhar
nesse conjunto da SNAP-25 e da citaxina, né, impedindo a agregação da vesícula, da vesícula sináptica de acetilcolina, né, à parede do axônio. Então, o que acontece? Não a transmissão do impulso quando a toxina está associada. Então, o que acontece? A toxina botulínica, então, composta pela sua cadeia leve e sua cadeia pesada, a cadeia leve, ela é responsável pela manutenção da integridade da vesícula sináptica, enquanto a cadeia pesada impede a ligação dos receptores de acetilcolina. Então, quando você tem o subtipo A, que é o mais usado, né, que é o amplamente usado, ele interfere na quebra das SNAPs, as vesículas não se fundem, então não ocorre a transmissão da acetilcolina, impedindo assim, né, não ocorrendo a transmissão do impulso nervoso para o músculo e o comando para que o músculo se contraia, né? A reversão do processo, ela vai se dar pelo chamado brotamento neural, né? Então, a toxina, ela tem um tempo de duração. Então, com o passar do tempo, então, só voltando, ela é biocompatível, ela é dose dependente e ela tem ação local. Então, ela tem um halo de difusão. Então, eu tendo conhecimento dessas estruturas, eu faço a marcação de onde eu preciso, distribuo o número de pontos de acordo com o quanto eu quero amenizar aquela ação muscular, e como ela é dose dependente, vai acontecendo o chamado brotamento neural, né? Vão formar os brotos axonais, aí reinerva-se a região daquela musculatura onde não estava tendo a captação da acetilcolina, formam-se novas placas neurais, certo? Elas são menores, ocorre uma reinervação temporária dessa musculatura. Quando isso acontece, ocorre uma regeneração das proteínas de acoplamento, certo? E as vesículas de acetilcolina são restabelecidas e o processo sináptico ele volta a acontecer. Então, até que ocorra essa reinervação, geralmente, em bula, você vai ter um resultado desse relaxamento muscular, dessa alteração da contratibilidade, de 3 a 6 meses. Tá? Pela bula, você vai encontrar uma descrição média de 4 meses. Tá? A toxina botulínica, né, quando ela é usada em doses recomendadas, ela não é detectada, ela não tem uma difusão, a difusão muscular dela é mínima, quase inexistente, certo? Estudos mostram que ela é metabolizada por protease quando ela entra nessa fase degenerativa, certo? E ela acaba sendo excretada pela urina, tá? Então, as altas cargas proteicas que elas estão associadas nessas formas comerciais, né, são passíveis de promover o surgimento e a formação de anticorpos neutralizantes. Ou seja, quando eu uso uma dose maior do que a dose recomendada, ou eu não respeito o intervalo médio, né, de 6 meses, eu corro o risco de criar anticorpos e esses anticorpos serem responsáveis pela neutralização da própria toxina, e a toxina deixa de ter a ação propriamente dita. São raras reações de hipersensibilidade, mas sim, elas são descritas, existem, né? E é importante que o profissional faça um acompanhamento próximo do paciente para que, caso ocorra, ele consiga agir de maneira efetiva, né? Usando aí os antialérgicos e fazendo o controle para que não tenha o risco de um agravamento do estado frente ao quadro de alergia, tá? É importante a gente ter um conhecimento, né? Então, sempre falo, não existe, a gente não deve fazer aqueles procedimentos onde o paciente chega, busca e já tem, porque a gente precisa de uma anamnese sempre. Então, o uso de antibióticos, né, com aminoglicosídeos, eles são potencializadores da toxina botulínica, então eles podem causar uma depressão, uma pitose maior, né? Então, a gente pode ter situações são descritos quadros de olho seco, porque você aplicou e pegou em glândula lacrimal. Você tem quadros de pitose palpebral,
que é a queda da pálpebra e o olho fica fechado. Você tem relatos de acordo com o uso e não realização completa da anamnese, de pacientes que pegam nervos intrínsecos e extrínsecos do globo ocular e acabam apresentando diplopia, né, visão dupla. Então, é muito importante a gente, embora seja uma droga eficiente, altamente segura, de ação local, biocompatível, né, com pouco potencial alergênico, né, sem potencial pirogênico, a gente tem que ter uma noção de que é importante a gente ter todo esse controle, né, saber que não está sendo usados antibióticos, que não estão sendo usados bloqueadores de canais de cálcio e outros que também apresentam, né, imunossupressores, antirreumáticos, que também apresentam essa capacidade de potencialização, tá? Então, dando seguimento, ainda de acordo com o estudo da SBCP, a gente tem, em segundo lugar, o uso dos preenchedores, onde o preenchedor mais comum utilizado é o próprio ácido hialurônico, tá? Então, o ácido hialurônico, ele vem de um histórico ali, no começo dos anos 50, na tentativa de recompor a estrutura óssea, a estrutura de adiposa perdida, se estudou o silicone. Na década de 80, o próprio colágeno e moléculas miméticas com base em colágeno também foram utilizadas, né? E na década de 90, o ácido hialurônico em si ele foi purificado, né? Então, ele é um polímero biológico de ocorrência natural, tá? E ele está presente no líquido extracelular e em pequenas porções também no citoplasma da célula. Então, por causa disso, dificilmente você tem um problema de biocompatibilidade com relação à estrutura, uma vez que a estrutura de colágeno estudada em todas as espécies, elas são praticamente idênticas. A gente não tem diferença da estrutura molecular, né? Em 2010, no primeiro levantamento sobre o uso do ácido hialurônico, né, foram descritos em território norte-americano cerca de 2 milhões de procedimentos realizados desde 1990. Então, é muita coisa sendo usada, né? É um volume muito grande. Então, eu gosto de comparar sempre, porque na minha área, na área odontológica, a droga mais usada é o anestésico local, né? E é uma droga altamente segura. Agora, fora do anestésico local, hoje a gente tem que o uso do ácido hialurônico, da toxina botulinínica, dos bioestimuladores de colágeno, talvez eles estejam aí na crista dos medicamentos mais usados para diferentes finalidades, né? Então, o ácido hialurônico em si, ele vai ter uma variação que ela vai acontecer. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Esse videozinho eu fiz em consultório, né? E ele mostra 0,1 ml de ácido hialurônico de alta reticulação sendo ejetado para fora de uma cânula. Eu acho interessante, porque quando a gente fala em 1 ml, alguma coisa, a gente não tem nem uma visão do que é. Então, isso aqui é um dermatoscópio que eu tenho para ver qualidade de pele. E sobrou de um nariz que eu havia feito, aí eu fui mostrar para os pacientes o quanto é a injeção de 0,1 ml, né? Claro que aqui eu estou com um aumento de 240 vezes, né? Mas percebe-se que é um volume considerável, né? E este volume, ele é dependente do tipo de crosslink, certo? Então, o ácido hialurônico em si, como eu disse, ele tem a mesma estrutura em diferentes espécies. Ele é um polissacarídeo, que ele tem uma apresentação de um polímero bicomposto, que ele forma uma cadeia linear e ele é responsável por acumular moléculas de água. Quando você usa ele que a gente chama de não reticulado, ou seja, na maneira natural, ele vai ser um líquido viscoso e o efeito dele de agregar água, de acumular água, o efeito higroscópico dele, ela vai durar alguns minutos e o efeito do preenchimento do ácido dura no máximo 20 a 30 dias. Graças a isso, a gente tem o tipo de crosslink criado, né,
pela reticulação. Então, ele vai dar a estabilidade do ácido e a solubilidade desse ácido no meio, interferindo diretamente no tempo de duração do ácido, né? O grau de reticulação, certo? Ou seja, quantas unidades monoméricas estão presas formando essa trama, né? Que resulta diretamente na dureza, que reflete a resistência à deformação, ou seja, o quanto eu consigo preencher de uma determinada região, a viscosidade, viscoelasticidade, né? Que ele vai variar de acordo com o reticulado e não reticulado, e a consistência, como ele é bifásico, a gente consegue fazer uma articulação que ele se apresente uniforme, que a gente vai transformar o bifásico em monofásico, ou bifásico propriamente dito, né? E a concentração, que me diz, dentro do conjunto, quanto de ácido hialurônico, propriamente dito, eu tenho dentro do sistema. Então, quimicamente, ele é descrito lá como glicosaminoglicano, certo? Ele é natural, tá? E ele vai apresentar diferentes ligações. Então, como eu havia comentado, a gente tem ele de origem, a produção comercial dele, ele pode ser de um processo animal, que ele é obtido a partir da crista de galos, ou de cepas específicas atenuadas de streptococcus, tá? Quando a gente promove a reticulação propriamente dita, certo? A gente tem a formação do gel, certo? Então, ele vai da fase líquida para uma fase gel, e ele vai ter os agentes de cross-link, certo? Então, hoje é usado a divinilsulfona, e o mais amplamente usado é o chamado BDDE, que é o butanediol de glicil éter, tá? Então, hoje, a grande maioria das marcas diminuem a capacidade de reações imunológicas, usando o BDDE em quantidades suficientes para a promoção do crosslink, certo? Que é essa reticulação, essa formação da trama, né? E mantendo a concentração de unidades monoméricas maior do que a de BDDE. Então, a gente vai ter os crosslinks de maneira natural durante o dobramento da molécula, e a gente vai ter os crosslinks sintéticos, que hoje eles são representados pelo BDDE propriamente dito, tá? Então, faz-se muito chamados testes de biocompatibilidade, né? Então, só mostrando aqui um estudo do Debu, ele mostra que não existe, né, genotoxicidade, ele é um elemento estável. Quando ele começa o processo de degradação, né, a grosso modo, os subprodutos dele é o glicerol. O glicerol ele vai ser reaproveitado lá no ciclo de Krebs, então ele vai ser degradado em glicerol e butanediol. O butanediol ele vai ser oxidado a ácido succínico, que também vai entrar no ciclo de Krebs, então ele acaba entrando lá no metabolismo celular, né? Então, por quê? Isso é porque ele é uma molécula biocompatível, de origem biológica e presente nos tecidos, né? Então, ela pode ser usada desde da hidratação de zonas ressecadas, na fase na característica não reticulada, como os mais reticulados são usados para estruturas que precisam de maior sustentação. Então, a gente vai ter graus e níveis diferentes de reticulação, e isso vai ter as suas indicações. Nem sempre o mais reticulado é o mais indicado, nem sempre o menos reticulado é o mais indicado, depende da área anatômica que eu quero tratar e o que eu quero tratar com aquele ácido, tá bom? Então, os resíduos associados, né, que são segredos comerciais, as empresas, em sua grande maioria, elas descrevem como também degradados por protease, e também tem a sua excreção urinária, né? Então, todos os testes, eles foram realizados em diferentes marcas e produtos de diferentes origens, tanto bacteriana quanto origem animal, e ele não apresentou citotoxicidade, ele não apresentou genotoxicidade, então, e também ele não apresenta potencial pirogênico, tá? Meus queridos, minhas queridas, eu espero ter contribuído um pouquinho, trazendo um pouco de informação.
A gente precisaria de mais tempo para falar também dos chamados bioestimuladores, mas eu me ative aos 2 mais utilizados pela indústria da beleza hoje, né? E peço desculpa pelas falhas na voz. Eu estava contando para a professora, eu estou vindo de uma gripe, né? E o importante foi conseguir gravar e estar com vocês aqui neste momento. Então, deixo aqui meus contatos, me coloco à disposição para qualquer eventual dúvida, troca de artigos, troca de informação, bate-papo, mentoria, o que vocês precisarem, a gente está na área. Então, as portas do meu consultório estão sempre abertas, eu estou sempre disponível, né? Seja via Instagram, ou seja via e-mail, ou via telefone. Esse telefone funciona apenas como WhatsApp, mas eu deixo aqui os meus contatos e fiquem à vontade de entrar em contato, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, né? O que eu puder ajudar, o papel professor sempre fala mais alto que o lado profissional de consultório, e eu tô aqui para isso, e com muito orgulho eu agradeço a paciência, né, de vocês, e me coloco à disposição para qualquer eventual bate-papo que vocês queiram fazer. Muito obrigado, gente.